Mais uma vez, dou as boas-vindas aos conselheiros e conselheiras que tomam posse hoje. Agradeço àqueles que aceitaram o convite para a continuidade de sua participação nesse conselho. Esse conselho foi um interlocutor privilegiado no governo do presidente Lula. Esse conselho será um interlocutor privilegiado na minha gestão. A minha expectativa é que essa parceria seja uma parceria frutífera, que nós, juntos, possamos discutir os melhores caminhos para o crescimento, o desenvolvimento, a distribuição de renda e, como disse o Trevisan, o desengargalamento. Nós não temos dúvidas que temos de avançar ainda muito na educação. Nós precisamos garantir a nossas crianças e adolescentes e aos trabalhadores brasileiros, por exemplo, a chance de uma formação em todos os níveis de qualidade. Porque, para consolidar o desenvolvimento do Brasil no século XXI, nós vamos precisar de educação. E aqui eu faço um parênteses. Nós, o governo brasileiro, é sempre a favor de investimentos na educação. E somos a favor de investimentos que tenham fonte de recursos. Por isso, nós concordamos com todas as políticas que impliquem viabilizar que o Brasil possa gastar mais em educação, possa até manter uma meta de dobrar até 2022, desde que tenha recursos para fazê-lo, porque, caso contrário, nós estaríamos praticando uma imperdoável demagogia com uma questão essencial para o país, que é a educação. Por isso, eu considero que seria muito oportuno que nós, no Congresso Nacional, aprovássemos o uso dos royalties e uma parte do Fundo Social para garantir que esses recursos existam, porque, caso contrário, seria através da geração de impostos. Mas nós temos esses recursos passíveis de ser usados. Então, eu acredito, primeiro, que o correto é fazer isso daqui para frente, sem mexer nas receitas anteriores do petróleo, mas fazer isso daqui para frente de uma forma bastante universal no Brasil, porque a educação não é uma coisa desse ou daquele ou de outro município ou estado, é uma coisa geral para o país. Então, além dos royalties, eu acho que é muito justo que uma parte dos fundos social, que é aquele que nós construímos para lá colocar os recursos do modelo de partilha, seja destinados à educação. Senhoras e senhores, nós sabemos que, entre várias palavras, como inclusão, distribuição de renda, crescimento, competitividade é uma palavra-chave para que o Brasil se desenvolva, para que o Brasil seja um país rico, capaz de distribuir renda. Elevar a competitividade é condição para que a gente garanta de forma sustentável os níveis de emprego, de renda, a prestação de serviços sociais de qualidade a todos os brasileiros e brasileiras. Nem sempre a competitividade significa isso, mas é impossível ter isso sem competitividade. Nós não seremos um país justo se não formos capazes de ser um país competitivo. Nós precisamos disso para avançar para a segunda etapa. O governo do presidente Lula fez um caminho, abriu um caminho majestoso e grandioso. De nós é exigido consolidar esse caminho e ampliar esse caminho. Por isso, eu gostaria de dizer para os senhores que o governo vai apoiar, vai estimular, vai dar suporte à competitividade em todas as atividades produtivas. No que nos diz respeito, nós estamos focados na desobstrução dos gargalos logísticos, energéticos e de custo que dificultam o nosso desenvolvimento. Nós
tomamos medidas no sentido de, tanto tributárias como financeiras, no caso do Brasil Maior, para garantir uma maior competitividade e inovação da indústria. Ao mesmo tempo que nós promovíamos desonerações tributárias, né, aprimorávamos os mecanismos de defesa dos interesses dos produtores brasileiros nos fóruns internacionais, adotávamos uma política clara de preferência por produtos e serviços nacionais nas compras governamentais. E, ao mesmo tempo, ao longo do período anterior, nós mudamos uma relação macroeconômica importante, que é a relação entre juros e câmbio, na medida em que hoje os juros têm um patamar, que eu dizia, bem mais civilizado, e o nosso câmbio não está na situação que estava há um ano atrás. Agora, nós temos, ao fazer tudo isso, um compromisso básico com a solidez fiscal. Nós somos um país que aprendeu que não comete certos equívocos que nós vemos as nações antigas do mundo ocidental, na Europa, cometerem. Nós temos hoje tanto uma solidez fiscal como um setor financeiro robusto, um setor financeiro que não esteve imerso numa política de financiamento de dívidas que levou à crise bancária que nós estamos assistindo na Europa. Bom, graças, eu acho, a esse compromisso, que eu acho que é do conjunto da sociedade brasileira com a solidez fiscal, nós criamos esse ambiente para que a taxa de juros caísse. Ela não caiu por nenhum produto de nenhum voluntarismo, ela é produto de um longo caminho, de uma longa trajetória, que vem de outros governos, no sentido de buscar que o Brasil seja um país que tenha capacidade de andar sobre seus próprios pés. Isso implica uma inflação controlada, e isso implica numa redução da dívida líquida sobre PIB. E nós temos conseguido isso. Não há como tergiversar a esse respeito, né? A partir do governo do presidente Lula, nós viemos sistematicamente reduzindo a relação dívida líquida sobre PIB. E, por isso, nós criamos um espaço que tornou possível essa redução dos juros. E eu acredito que essa trajetória tem muito a ver também, né, com o fato de estar claro que nós, em relação a qualquer critério, somos um país, por exemplo, que respeita contratos, que tem uma solidez institucional inequívoca. E eu estou certo que nós vamos chegar progressivamente a spreads condizentes com o que é praticado no mundo. Mas eu vou reafirmar, tudo isso feito sem prejuízo da estabilidade macroeconômica, do controle da inflação e dessa progressiva redução da dívida sobre o PIB.